Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, das igrejas pentecostal, Deus e Amor e de todos os ministérios. Quero ler uma palavra aqui hoje, no livro de Mateus. Convidar você, meu prezado irmão, ouvintes da palavra de Deus, para também ler junto comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 30, que diz assim a palavra de Deus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler novamente. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aqui nesse versículo, o Senhor Jesus está dizendo, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Sabemos, irmãos, que o jugo de Jesus é leve, mas o jugo do diabo é pesado. Porque o cristão, ele tem muitas lutas, muitas aflições, muitas pelejas, muitas batalhas para enfrentar e vencer. Mas Jesus disse, e Jesus nunca nos enganou. Jesus disse certa vez: no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencerá. Jesus não nos enganou que nós não ia ter luta. Jesus sempre foi sincero, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, teria peleja, dificuldade, mas nós venceria com ele. E o jugo, aqui ele está dizendo que o jugo dele é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo que o jugo dele é suave, porque nós estamos caminhando com Jesus, nós podemos enfrentar muitas lutas, aflições, mas nós temos um amigo que é Jesus para nos ajudar. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos Deus para nos ajudar. Nós temos anjos para nos ajudar, enviado por Deus, mandado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que estão no pecado, ele tem um fardo pesado, que é o fardo do pecado, que é o fardo de Satanás. Porque Satanás, ele coloca o fardo pesado nas costas do homem, nas costas da mulher, e ali o homem e a mulher têm que carregar aquele fardo pesado, mesmo não tendo condições, mesmo não tendo força. Ele tem que carregar aquele fardo pesado que Satanás colocou sobre o ombro dele. E o diabo não ajuda ele, porque o diabo vem roubar, vem matar e vem destruir. Então, mesmo ele não suportando, ele tem que arrastar o fardo do pecado, ele tem que arrastar o fardo do câncer, ele tem que arrastar o fardo da AIDS, ele tem que arrastar o fardo das enfermidades espiritual e material, porque ele não tem Jesus. Mas aquele que tem Jesus, no momento difícil, que ele já não está suportando mais, ele clama a Deus, e Deus dá o socorro, Deus abre uma porta, Deus envia um anjo, Deus fala com ele, Deus usa alguém para falar com ele, Deus fala na palavra dele, Deus fala através do hino, Deus alegra ele, Deus dá força para ele, e ele então sente o fardo ficar menor, o peso, ele sente o fardo diminuir o peso, ele sente maneira aquele fardo, porque é o fardo de Jesus, e Jesus está ajudando ele na caminhada.
Glória a Deus. Mas quantos, meus irmãos, mesmo dizendo que é cristãos, mesmo dizendo que é crente, mesmo dizendo que aceitou Jesus, mesmo dizendo que desceu as águas sendo nova criatura, mesmo dizendo que é um membro de uma igreja, mesmo dizendo que canta, louva a Deus, que toca instrumento para Deus, mesmo que diz que é obreiro, que é cooperador, que é diácono, que é presbítero, que é missionário, que é evangelista, que é pregador, está com fardo pesado. Ele está com fardo de Satanás ainda, porque ele não prega a verdade, porque ele não aceita a verdade, porque ele não anda na verdade, porque a verdade não entrou nele. Ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho verdadeiro não entrou nele, porque o homem e a mulher que está vivendo um fardo leve de Cristo, o cristão, seja membro ou pastor, que está levando um fardo leve de Cristo, ele tem prazer de andar na verdade, ele tem prazer de pregar a verdade, ele tem prazer de lutar contra o pecado, ele tem prazer de santificar a vida dele, e ele tem prazer de pregar a verdade na igreja para que o povo aceite a verdade, para que o povo ande na verdade. Ele tem prazer de pregar contra o adultério. Ele tem prazer de pregar contra o nudismo. Ele tem prazer de pregar contra o nudismo dentro de casa e nas praias. Ele tem prazer de pregar contra as bijuterias, contra as joias. Ele tem prazer de pregar contra a calça comprida e a televisão e a música mundânica. Ele tem prazer de pregar a santificação do corpo, alma e espírito. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. O templo sujo não é habitado por Deus. Quem habita em templo sujo é o diabo, é Satanás, mas aquele que tem a santificação, ele tem o templo limpo, ele tem Deus no templo dele, ele tem o Espírito Santo na vida dele, ele tem o Espírito Santo no corpo dele. Aleluia, glória a Deus. Quantos, meus irmãos, que está com fardo pesado? Quantos, meus irmãos, que está com a canga de Satanás no pescoço? Embora ele é um cristão, está com a Bíblia na mão, mas ele tem se deixado levar pelas falsas doutrinas, ele tem se deixado levar pelos falsos, ele tem sido falso, não pregando a realidade, a verdade. Quantos também que pregam a verdade, mas não disciplina? Que vai adiantar você pregar a realidade? Que vai adiantar você pregar a verdade, mas você não disciplinar aquela pessoa que está do teu lado errado? Isso também não vale de nada. Eu tenho que andar na verdade. E se eu não tenho que aceitar o meu erro, não tenho que aceitar o erro da minha esposa. Se eu não tenho que aceitar o meu erro, eu não tenho que aceitar o meu erro dos meus filhos, das minhas filhas. Eu não tenho que aceitar o erro do meu parente. Eu não tenho que aceitar o erro do meu irmão de banco, do meu amigo, do meu companheiro. Eu tenho que aceitar a verdade, pregar contra o pecado e repreender eles. Tem que disciplinar o pastor que não disciplina, aquele que não anda certo. Os outros vai atrás. E se ele disciplinar um, o outro vai dizer: o senhor disciplinou eu, mas não disciplinou aquele. A lei vale para todos. Todos têm que dar bom exemplo e o pastor tem que punir a todos que andam errado. Para que a igreja venha pegar exemplo, para que a santidade permaneça nesta igreja. Glória a Deus. Quantos que fala, aquela igreja, aquele povo daquela igreja não tem comunhão com a minha igreja, não tem comunhão com as igrejas,
Mas como que vai ter comunhão com as igrejas que aceita política dentro da igreja, que aceita o adultério, que aceita o divórcio, que aceita o segundo casamento, que aceita o nudismo, que aceita a prostituição, que aceita todo tipo de pecado? Nós não podemos ter participação com isso, porque senão nós teremos também parte com essas pessoas falsas. Então nós temos que ser sinceros, doa quem doer, temos que repreender qualquer pessoa, temos que andar na verdade, disciplinar, para que Deus possa estar conosco, porque se nós também pregar, mas não disciplinar, o Senhor vai cobrar de nós. E muitos vão dizer, disciplina aquele, mas não disciplina aquela. Então temos que disciplinar todos, porque o nosso fardo só se torna pesado se nós não obedecer. Mas se nós obedecer a santa palavra de Deus, nosso fardo se torna leve. Porque Jesus está na nossa vida e nós então vamos sentir o fardo leve, suave, porque Ele vai nos ajudar. E nós não podemos ter participação com o pecado. Nós não podemos aceitar o nosso pecado. Nós não podemos aceitar o nosso eu. Nós não podemos aceitar o pecado da esposa. Não podemos aceitar o pecado da filha. Não podemos aceitar o pecado do filho. Não podemos aceitar o pecado do pastor. Não podemos aceitar o pecado do membro. Não podemos aceitar o pecado nosso. Não podemos aceitar o pecado de ninguém. Aleluia. Nós não temos que agradar o homem. Nós não temos que agradar a mulher. Ficar escolhendo mensagem que agrada a igreja. É só mensagem de avivamento. É só mensagem de avivamento, de agradamento. Que Deus está contigo. Que Deus está na tua vida. Que por onde você passar, o Senhor é contigo. Meus irmãos, não está na hora de nós ficar pregando. Aleluia! Nós sabemos que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida, se nós estiver com Ele. Se nós continuar com Ele, Ele continua conosco. Mas se nós for desleal a Deus, se nós não obedecer a Deus, Deus desvia de nós, abandona nós e pega com aquele que quer Ele e continua a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos que Deus era com eles? Deus era com Saul, mas quando Saul prevaricou, pecou contra Deus, não obedecia mais a palavra de Deus, aleluia, Deus pegou com Davi, pegou com Davi, porque Deus não precisa do homem, não precisa de nós. Se eu não quiser andar com Ele, pregar a verdade a favor dEle, doa quem doer, Ele vai pegar com outra pessoa, Ele vai usar outro pregador. Ele não precisa de mim, mas eu quero continuar com Ele. Eu quero continuar pregando a verdade. Eu não quero continuar enganando as pessoas. Eu não quero continuar dizendo que Deus está contigo, que a tua vida está uma benção. Porque eu sei que já está uma benção, se você está com Ele. Mas eu quero te dizer que você tem que santificar se corpo, alma e espírito, se você quiser entrar no céu. E nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Poucos dias agora o Senhor me deu uma revelação a respeito da volta dele. Está muito perto. Está muito perto. Eu não vou contar essa revelação para que muitos não escandalizem. Deus não está permitindo eu contar porque muitos escandalizam. Mas está muito perto, está mais perto que você imagina. Se você tem que fazer a obra de Deus, faça. Porque o Senhor está voltando, faça hoje, porque amanhã você não sabe se você está aqui, porque o Senhor está às portas, aleluia. Então que você, meu irmão, minha irmã, viva o fardo leve e suave de Cristo, caminhando na santidade, obedecendo a verdade, pregando seja para quem for, contra quem for, não importa se gosta ou não goste. Mas você tem que pregar a verdade, o Senhor te chamou para pregar a verdade.
O Senhor não te chamou você para ficar enchendo o povo de palavras falsas, que Deus está contigo, que tem uma chave na tua mão, que é isso, que é aquilo, não. Deus não te chamou você para juntar a multidão, para escutar palavras boas, não. Deus te chamou você para escutar a palavra boa, que é santificação, corpo, alma e espírito. Enquanto eu vejo uma pessoa pregando a santificação, tem 1.000, 2.000 pregando avivamento, pregando que é só glória a Deus e aleluia. É mentira. O próprio Jesus diz que no mundo vós tereis aflições. Não tem glória a Deus e aleluia nada não. É mentira. É pessoas que querem juntar multidões para dizer que é evangelista, que é famoso, que é isso, que é aquilo, que o culto dele lota, que o culto dela lota. Mas importa que tem 2 pessoas no teu culto, mas que você prega santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Quantos crentes levando um fardo pesado, diz que é crente, rouba o dízimo, não crê nos dons da revelação, não crê nos dons espiritual, não crê na verdade, torce a palavra, levando um fardo pesado e diz que é crente. E ainda diz que aquele que não se ajunta com eles é ignorante, porque não tem união, e a palavra do Senhor manda nós não ter união com essas pessoas mesmo. Vamos ler aqui uma palavra, o livro, glória a Deus, segundo João. Vamos ler aqui em segundo João, para vocês verem que nós não temos que ter participação com aqueles que andam prevaricando a palavra de Deus. Não que nós somos melhores, mas é a palavra de Deus que nos dá esse direito para nós não se perder também. Vamos ler aqui em segundo João, segunda epístola de João, versículo 9, 10 e 11. Vamos ler aqui. Todo aquele que prevarica a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então todo aquele que prevarica a doutrina de Deus, que torce, que não obedece, não tem Deus. Esse pastor não tem Deus, este membro não tem Deus, este evangelista não tem Deus, este pastor não tem Deus, esta igreja não tem Deus, porque está prevaricando a doutrina. Está dizendo aqui bem claro, todo aquele que prevarica a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, porque o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que permanece na doutrina de Deus, nos ensinamentos da santidade, tem tanto o Pai como o Filho. Mas aquele que não, aquele que prevarica a doutrina de Deus, não tem Deus, porque não aceita a realidade, porque não aceita a verdade. Ele quer aceitar o eu. Ele quer aceitar o pecado dele. Ele quer aceitar aquele pastor que agrada a ele. Aquele pregador que agrada a ele. Que bate a mão nas costas dele e apoia o erro dele. Então esse para ele tem valor. Mas saiba que você vai junto com ele para o inferno. Você tem que ouvir a palavra verdadeira e fiel. Não é aleluia, glória a Deus, não. No mundo vós tereis aflições. É doutrina, é porta estreita e caminho apertado. Se quiser ir para o céu. Aí para o céu não é dessa maneira não. Se minuem não. Aprenda as televisão e não. Jogando aí bola. Torcendo para time. Tem crente até que pula carnaval. Diz que é o carnaval de Cristo. Brincando com Cristo. Cambada de demônios. Vocês já são demônios. Falsos. Vocês já estão sendo uns demônios já. Brincando com o nome de Deus. Que carnaval para Deus o quê? Carnaval, sabendo muito bem que quem comanda o carnaval é Satanás. E vocês levando os carnaval dentro da igreja, dizendo que é carnaval para Deus.
Você já é um demônio nessa terra. E se você não se converter, muito breve estará com eles lá. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para pregar a verdade, para vocês abrir os olhos hoje para ir para o céu. Porque pregar avivamento, pregar a bênção é muito fácil. Eu quero ver pregador que prega a santificação, que nem Jesus pregou, que nem João Batista pregou. Eu quero ver. E aí diz mais, no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem deis as boas-vindas. Olha, se alguém vier ter conosco, que não traz a mesma doutrina, a mesma santificação, não é nem para receber em casa e nem dar boas-vindas. Porque você não vai ter nada de bom para ter com aquela pessoa. Como você vai se unir com a pessoa que ele se uniu com o diabo? Como você vai receber uma pessoa dentro da tua casa de bom coração se ele se uniu, tem a doutrina do diabo na vida dele e está levando o povo à doutrina de Satanás? Então o Senhor Deus está mandando aqui não ter participação com esse tipo de gente, não receber em casa, nem dar boas-vindas. Tenha que falar a verdade dessa cambada. E pessoas que estão brincando com a palavra de Deus, endemoniados, raça de víbora. Até quando? Até quando o Senhor vai te dar tempo e você vai estar dessa maneira? E só vai acordar quando cair lá no inferno? Acorda hoje, enquanto é tempo. E diz aqui no versículo 11, portanto, aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplices das suas más obras. Obras más. Aqueles que dá boa-vinda, que dá com a mão com essas pessoas, está sendo cúmplice deles, como diz a palavra, está errando também, está tendo participação. Eu não vou maltratar, eu não vou falar a verdade para essa pessoa, não, porque eu tenho que ter união. Eu vou maltratar a pessoa. União é você falar a verdade. Maltratar a pessoa é você deixar a pessoa desse jeito. Você está sendo covarde diante de Deus. E Deus não precisa de covarde, não. Deus não precisa de covarde. Deus precisa de pouco, mas que tem coragem. Nós não tem que ser cúmplice, não. Não é porque você não aceita a verdade que eu tenho que aceitar o teu pecado, não. Você tem que aceitar a verdade e andar na verdade. Então todo aquele que prevarica a sã doutrina de Cristo não tem Deus, está falando. Não tem Deus. Você pode ser pastor, pode ser membro, pode ser crente, pode fazer uma igreja bonita, mas se você não andar na palavra, se você não pregar a verdade, não disciplinar quem quer que seja, você não é realmente um soldado de Cristo. Você realmente não tem Deus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles não importam o que vai acontecer com eles. Eles sabem que está cumprindo o papel deles, que é levar a palavra de Deus, que é levar a mensagem verdadeira. Quantas pessoas fazendo multidões por aí, e na hora de pregar a palavra não vai na palavra, fica rodeando. Quantas pessoas ocupando o veículo do rádio, na hora de levar a palavra, para ficar levando dicas de alimento, dicas de remédio, dica disso, dica daquilo, que tem que fazer ginástica, que tem que fazer caminhada. Meus irmãos, acorda. Nós temos que usar o tempo de Deus, o tempo que você tem, que nós temos para Cristo. Eu vou lá no rádio, ficar falando que o senhor tem que fazer caminhada. É dica de comida, dica de remédio.
acidente de avião. Que isso, meus irmãos? Que isso? Vamos pregar o evangelho, porta estreita, caminho apertado. Não tem que ficar rodeando na palavra, não. É porta estreita, caminho apertado. Jesus não rodeava, Jesus disse, no mundo vós tereis aflições. João Batista diz, raça de víbora. E víbora, quem ensinou vos fugir da ira futura? Jesus disse para aquele povo, vós tem por pai o diabo. Que se tivesse Abraão por pai, fazia as obras que Abraão faz. Não temos que estar rodeando, não, para agradar ninguém, não. Ou é a santificação céu, ou o pecado inferno. Sai desse fardo pesado, meu irmão. Sai desse fardo que não tem coragem de pregar a verdade. Sai desse fardo de covardia. Você tem medo de quê? Será que o Espírito Santo está em você? Você tem medo de desagradar as pessoas, mas não tem medo de desagradar a Deus? Você tem medo de pregar a verdade para as pessoas, e as pessoas não vão sair do erro e você vai ter que dar conta? Então eu estou aqui hoje para falar a verdade, pregar a verdade, e viver na verdade. Se eu não posso aceitar o meu erro, eu também não vou aceitar o erro de ninguém. Porque senão você cumpre dele. Cumpre daquela pessoa. E Deus vai cobrar de mim. Então que nosso fardo hoje seja leve. Obedecendo a palavra. Se nós obedecer a palavra. Se nós andar na palavra. Se nós não aceitar o erro de ninguém, seja quem for. E pregar a verdade, doa quem doer. Não estou nem aí que fale de mim, que eu sou ignorante. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. O importante é que eu levanto dessa cadeira aqui agora, com a certeza que eu falei aquilo que Deus mandou, que eu falei aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou, e não o que eu queria para agradar os outros. Mas eu agradeço ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem der ouvido essa palavra que o Senhor está me usando aqui hoje, que essa palavra não é minha, mas é de Deus, será salvo. Porque a verdade é essa, não tem moleza no Evangelho. Não tem moleza no Evangelho. Não tem glória a Deus e aleluia. Não tem pulo para cima. Não tem toda hora sabendo que Deus está contigo. Não, é mentira. Jesus falou, no mundo vós tereis aflições. Todos os dias eu tenho aflições na minha vida. Eu tenho lutas e perseguições. Não tem moleza, não. Eu sinto o fardo de Deus leve, eu estou feliz, porque eu sinto o fardo de Deus leve. Mas dizer que tem moleza, não tem moleza. Tenha que abandonar o pecado. Essas joias que estão cheias no teu pescoço, esses cordão, esses barbantes, esse cabelão. Essas mulheres cortando cabelo, tem que abandonar, é pecado, é desonra para a mulher andar sem cabelo comprido, porque para ela é uma glória, pois o cabelo foi dado no lugar de véu, diz a palavra de Deus. Foi dado no lugar de véu o teu cabelo. Glória a Deus. Muitos torcem a palavra, corta o cabelo e usa véu. Não, Senhor, o véu foi dado em lugar de cabelo. O cabelo foi dado no lugar de véu. Glória a Deus, aleluia. O teu cabelo, irmã, é o véu. É uma honra. É desonra para a varoa andar de cabelo cortado. Que desonra para o varão andar cabeludo. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para os irmãos. Glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja bem aqui, ó. E que tratando em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo
lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. O cabelo foi dado em lugar de véu. Então você não pode tosquear seu cabelo. O homem não pode andar cabeludo, como diz aqui, 1 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo, glória a Deus, aleluia, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E aí por diante. Não podemos fazer o nosso corpo de prostituição, enchendo de joias, do dízimo, roupa mundânica, calça comprida. Sai dessas pinturas de Jezabel. Jezabel se pintou para enganar o servo de Deus Jeú. E o Senhor se irou com ela. Foi morta. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30, se fala em memória. Está na palavra. A Bíblia não dá direito de pecado, não. É gente que torce a palavra para se agradar. Muitos está dizendo aí que a mulher tem que ser bonita para o marido, sim. Tem que ser bonita é para Deus, que teu marido não vai te tirar você do inferno, não. Teu marido não vai curar teu câncer, tua AIDS, não. Não foi o teu marido que deu a vida lá na cruz, não, no Calvário, não. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Você primeiro tem que obedecer a Deus para depois obedecer ao teu esposo. Eu vou andar pintada porque eu tenho que agradar meu esposo e desagrada a Deus. Está errado, está fora da Bíblia. Você tem que honrar teu esposo, obedecer a ele, mas primeiramente Deus. E que os pastores têm que continuar pregando a santificação dentro da igreja dele. Se ele quiser que Deus opera, manifesta e salva a alma dele, a família dele, do povo. Ele tem que pregar a santificação na igreja dele. Caso contrário, é um salão só que reúne um povo ali para a sua própria perdição. Glória a Deus. E que nós temos que lutar a favor da verdade e andar na verdade. E Jesus está voltando. Que vocês possam refletir esta palavra. E esta mensagem, que não é minha, mas é do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que possa voltar para a verdade hoje. Acordar porque Jesus está voltando. E que o Espírito Santo fale em vossos corações, em cada coração. E fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém.